Vem comigo acompanhar algumas histórias que sugam tragédia e trauma até a última gota. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, as impressões de leitura que eu tive do livro Até a Última Gota, do escritor Danilo Brandão. Esse livro saiu em 2023 pela editora Mondro e o meu exemplar eu recebi aqui de maneira muito gentil, autografada, né, pelo autor. Tem o autógrafo do autor, e é um livro de contos, são 4 histórias, mas é um livro de contos um pouco diferente, porque geralmente a gente tem, quando a gente pensa em livro de contos, a gente pensa em contos menores, aí com 4, 5, 6 páginas, e um livro com pelo menos 10, 15 histórias aí. Aqui as histórias são maiores, dá tempo de se aprofundar um pouco mais nos personagens, ou pelo menos no que reverbera dentro desses personagens, porque os contos são longos, então tem em torno aí de 30 páginas, mais ou menos, cada. Então são 4 histórias. O livro tem aproximadamente 130 páginas. É o primeiro livro que eu leio desse autor, mas não é o primeiro livro que eu recebo desse autor. Eu também tenho esse aqui, que é o Tempos Ainda Sem Nome, que saiu pela Urutau um ano antes. Inclusive são 2 editoras que vêm montando catálogos interessantes, fora desse mainstream, né, literário, dessa literatura feita por escritores fora dos grandes holofotes, né? A Urutau com a sua capa tradicional, né, com a sua identidade visual, e a Mondro sempre com boas edições também. Lembrando que a Mondro é parceira aqui do canal e a gente tem um cupom de desconto de 10% se você usar o cupom Acrópole lá no site da Mondro. Mas antes de falar um pouquinho mais do vídeo, peço aquele pacote de sempre para vocês, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, caso você ainda não seja inscrito, né? Para dar um like, sempre comentar aquilo que você acha das resenhas. Você pode pedir conteúdo aqui também, né? Dentro do possível a gente tenta fazer o que vocês pedem, né? Dê minutagem aí pro canal, assista mais vídeos, interaja com eles, que não vai te tomar muito tempo, né? Vai te tomar um tempo muito curto e você vai ajudar muito o canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos aqui pro YouTube. Bora lá então falar de A Última Gota, de Danilo Brandão. Como eu disse, são 4 grandes histórias. A primeira delas se chama Est/Int, que eu imagino que seja uma abreviação de exterior e interior. Depois nós temos o conto que dá nome ao livro, Até a Última Gota. A terceira história se chama O Iceberg Nos Atrai Mais Que o Navio Mesmo Acabando com a Viagem. Que título, né? E um título também ótimo no último conto, que é Se Não Me Falha a Memória, Morrerei. Então são contos aí são quase novelas, estão ali entre um conto e uma novela, é um conto alongado, né? São contos de aí quase 30 páginas, em que a gente consegue acompanhar de maneira um pouco mais profunda, né, a história desses personagens. Há contos mais narrativos, com mais foco na ação, há contos mais abstratos que têm um foco muito maior na mente dos personagens. É um livro cheio de referências literárias, questões políticas e sociais, muito atuais também. Questões religiosas, de como essa religião ela também influencia na vida das pessoas. São contos fragmentados com personagens cheios de traumas, medos e envolvidos em tragédias. Esses demônios habitam a vida dos personagens, sejam de maneira quase que física, é claro que não demônio literalmente, né? Mas quase palpável, quase concreta, e outros que são, na verdade, fantasmas, porque habitam a questão do medo e do trauma. Geralmente em um vídeo resenha, um vídeo análise de um livro de contos, a gente faz um panorama todo, a gente fica mais preocupado em fazer um panorama, porque são muitas histórias e é difícil de falar de cada uma delas. Aqui, sendo histórias maiores e, portanto, um número menor de histórias, a gente pode conseguir então falar especificamente de cada uma, é o que eu vou fazer agora. No conto 1, que é esse Est/Int, a gente tem uma questão da relação das mães. Tanto a mãe do personagem principal aqui, que a mãe dele acaba de falecer, ele está tentando lidar com o luto da perda da mãe, e também da questão das mães venezuelanas, né, das mães que estão numa praça em Boa Vista,
em Roraima, né, nesse momento aí de imigração, né, dos venezuelanos no Brasil, e que elas estão ali pedindo, né, ajuda, auxílio para os seus filhos. Eu acho esse o melhor conto do livro, porque ele traz essas questões de pautas sociais, de questões muito vívidas ainda para o nosso mundo contemporâneo, estabelece esse paralelo entre o exterior e o interior, ou seja, entre o social e o interno, entre as mães que estão pedindo ajuda e também a sua própria mãe que faleceu, e ele tentando lidar com isso. Toca na questão dos interesses políticos, do discurso conservador, do trabalho de um jornalista, porque ele é jornalista, ele vai até Roraima para cobrir, então, o que está acontecendo com esses imigrantes, né, venezuelanos. E ao mesmo tempo que é um conto recheado de trauma, recheado de tristeza, recheado de hipocrisia, é também um conto que em alguns momentos tem uma chave de humor ali que vira. Então é um personagem que às vezes ele acaba indo para esse lado do sarcasmo e da ironia, justamente talvez para esconder esse profundo buraco que ele tem nele, que é a perda da mãe. E da raiva em ter que lidar com políticos que ficam fazendo promessas e que só vão realizar trabalhos caso, por exemplo, vençam as próximas eleições. Eu acho muito interessante como esse livro foi montado, porque ele tem subidas e descidas no sentido em que os estilos se alternam, né? Se no primeiro conto eu disse que é mais narrativo, é mais concreto, a gente tem relações diretas, diálogos, tem um mergulho no eu, mas é pequeno. No segundo conto, né, no segundo conto, que é esse que dá nome ao livro, né, dá título ao livro, que é Até a Última Gota, é o contrário, é um livro muito mais mergulhado no eu. As cenas, elas não são tão claras entre uma passagem de uma coisa para outra. É claro que já temos a fragmentação no primeiro conto, mas aqui ela se apresenta de uma outra maneira, porque é um mergulho no eu, e aí um monólogo interior muito grande, e é um personagem que precisa lidar também com seus traumas, mas aqui o ritmo é muito mais vertiginoso nesse mergulho no eu. É um personagem que, pelo que eu entendi, é um personagem transexual, e ele vai falar, esse personagem, da relação dele com o pai, de como foi traumático para ele, né, quando era um menino, e que o pai, né, levava para fazer coisas de homem, coisas do universo masculino, e depois sua descoberta da homossexualidade, e depois o seu entendimento como pessoa transexual. Então, de como tudo isso está intrincado, e desse trauma em relação à paternidade. Se no primeiro conto nós temos referência a Camus e a perda da mãe, nesse segundo conto nós temos referências ao mundo clássico. Nós temos aqui referência a Virgílio e a Homero. O terceiro conto eu acho talvez seja o mais sensível do livro, e volta na chave da questão da maternidade, né? Se na primeira a maternidade, no segundo a relação com o pai, no terceiro novamente a questão da maternidade, é uma mulher que vai para Ouro Preto tentar encontrar traços da passagem da poeta estadunidense Elizabeth Bishop, que passou por lá, viveu por lá, e todas as suas incoerências. De uma pessoa que é muito sensível para as coisas, ao mesmo tempo que apoiou o regime militar, uma pessoa que decidiu ir para o interior do Brasil, mas que meio que se recusa um pouco a falar o idioma. Então, uma mulher cheia de nuances, assim, que essa protagonista vai lá buscar, e ela também está lá com um trauma em relação à perda do filho, e ela vai encontrar também uma outra mulher, uma outra mãe, que também está nessa chave do luto pela perda do filho. É um conto em terceira pessoa, é o conto que mais tem diálogos, né? É o conto que mais sai do eu desses 4 apresentados aqui no livro, e são 2 mulheres tentando se refazer do luto pela perda do filho. O quarto conto é o mais vertiginoso deles. Perceba que, né, do concreto, mais concreto e ação, pro mais poético ou abstrato, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto há ondulações. Isso é importante pro respiro do leitor, né? É um conto cheio de fluxo de consciência no monólogo interior, mergulhado na mente desse personagem, que, pelo que eu entendi, é uma espécie de enfermeiro porteiro de uma casa de recuperação para pessoas com dependências químicas na cidade de Aparecida. Ele fala várias vezes a respeito de uma santa encontrada no Rio, a Igreja Católica, os padres. Então eu imagino que é nessa cidade que a história se passa, e a religião aqui é uma forma muito opressora na cidade. Essa figura, né, forte da Igreja Católica é pelo menos opressora
para essas pessoas que estão internadas, para esse protagonista, que ao mesmo tempo tem que cuidar dessas pessoas que estão tentando largar o vício e ele mesmo está mergulhando no vício. Escrito num ritmo desenfreado, com ações desenfreadas, é um alternar entre morrer e se restabelecer, uma dicotomia entre inferno e divino, né, o pecado e o divino. Esse é o conto mais complexo, mais difícil, então se você não está acostumado com esse tipo de leitura, né, vá devagar, volte, né, tente entender que algumas informações vão ficar mesmo em aberto, porque o conto ele não se preocupa em fechar, né, ele é um conto em aberto e o ritmo mesmo, essa coisa meio alucinógena. Então são 4 histórias separadas, mas a gente percebe que há uma certa união nas temáticas aí, né? Essa questão da maternidade, paternidade, família, a gente viu predominantemente nos 3 primeiros contos, né? Essa questão da cidade, das relações, a gente vê no primeiro conto, né, em Boa Vista, no terceiro em Ouro Preto, no 4º conto em Aparecida. Todos eles são fragmentados de alguma maneira, mas o primeiro e o terceiro estão mais na chave tradicional e o segundo e o 4º estão mais no monólogo interior e muitas vezes flertando muito forte com o fluxo de consciência e com a abstração, que em alguns momentos chega a beirar quase incompreensível, sobretudo no 4º conto. Que aí é onde eu acho que talvez esteja um dos poucos pontos negativos do livro, né? Que é de não dar... É claro, um livro não precisa dar todas as informações para o leitor, ele tem que participar da construção. Só que é preciso um mínimo de chão, né? Às vezes esse chão ele meio que desaparece. Porque quando se torna abstrato demais, o texto pode ficar um pouco incompreensível. Tem os probleminhas de ritmo em alguns lugares, mas muita gente não se importa com isso, às vezes nem percebe, né? Eu acho que a falta de uma cadência ali rítmica em alguns parágrafos, né, não no livro todo, e há alguns problemas de revisão também. Fora isso, é uma experiência muito diferente de leitura, não sei se você está acostumado a ler tipo de livro assim, mas é um livro muito bom, é um livro que te traz mais perguntas do que respostas. É um livro que exige uma leitura mais ativa, mais atenta, e que apesar de ser um livro de contos, você não lê em 1 ou 2 pegadas. Às vezes um mesmo conto é preciso que você divida ele em 2 pegadas. Então não é um livro que você possa engolir de uma vez só. Quer dizer, até pode, né? Mas acho que talvez você perca aí muita coisa. Vamos ler um trechinho para vocês terem uma noção do estilo do autor? Este, camadas, noite. Falência múltipla dos órgãos, mas só o rim parou. Falência. Você já ouviu falar? Falou pausadamente. Ela morreu durante o mês de agosto, um mês sem feriado, no mês de aniversário de Napoleão, e que foi firmado o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia pelo Alasca. Sei disso porque foi o que eu fiz na sala de espera do hospital. Fatos históricos que ocorreram em agosto, mês da morte da minha mãe. Encontrei o seu corpo esticado na maca de uma sala branca. É ela? Não, não era ela. Sim, respondi, é ela. Um tumor no rim havia estourado e matado todos os outros órgãos. Falência. Já ouviu falar? Parecia um animal empalhado. Seu olhar buscava o último céu, inerte. Os seus membros tensionados, sua boca semiaberta, buscando empurrar o último ar para dentro. Lembrei de Camus, mas poderia ter lembrado de qualquer outra pessoa que já perdeu a mãe, como minha avó, ou Napoleão, ou eu. Teve convulsão na hora da morte. Passaram um silver tape bem apertado nos seus pulsos. O hospital vai apurar o caso. Abriram um chamado para investigar o caso. Não disse o nome de ninguém. Sua vida estava fechada. Finalmente, em casa, conseguia ver o seu rosto refletido no espelho do banheiro. Senti um medo bobo de ficar sozinho. Liguei para Gil. Sua mãe havia piorado. Fiquei preso. Fui fazer a barba para o enterro e meu rosto começou a sangrar. A lâmina me cortou um pouco por querer me acordar. Tentei de novo, vi seu rosto. Havia envelhecido e puxou minha mão para terminar o serviço. Quis pedir para parar. Fechei os olhos, as cortinas dançando conforme o gosto do vento. As janelas abertas, a cidade correndo. Tudo geometricamente artificial. Tombo a cabeça para o lado. Ela não existia mais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Escreva aqui nos comentários se você já leu algum livro desse autor ou dessa editora, ou se você gosta de ler livro de contos. Aqui na descrição do vídeo há vários links. Tira um tempinho aí da sua vida para dar uma olhadinha aí nos links que estão aqui. Alguma coisa talvez possa te interessar. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!